ontem, hoje nós vamos olhar para a igreja como multiforme graça de Deus e a proclamar uma semelhança ímpar. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura que vamos fazer. A primeira já foi feita ontem, os irmãos já viram ontem, a 1 Pedro 4:10, e a segunda leitura é 1 João 3, de 1 a 3. Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros, 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 João 3, de 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que o Espírito de Deus, Ele aplique a sua palavra nos nossos corações. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao irmão Tiago para nos fazer uma oração em prol do estudo que vai ser dado agora pela manhã. Ainda estamos pensando com os irmãos, quem é a igreja? A igreja é um organismo que se parece com Cristo. E aí nós vamos falar de uma semelhança ímpar, uma semelhança singular. E eu quero que os irmãos peguem bem essa palavra, semelhança. E aí nós vamos pensar na criação. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, o escritor sagrado, Moisés, deixa lá registrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. E dentro desse princípio, nós temos a criação também dos anjos. Quando se fala céus, pensemos também nesta criatura moral, angelical, sobrenatural, porque está além da matéria, além deste mundo aqui, criaturas criadas para a glória de Deus e para uma habitação celestial. Dentre elas, os irmãos conhecem a história, nós temos um grupo de pessoas, anjos também são pessoas, que caiu sobre a liderança de Lúcifer, sob a liderança deste anjo querubim ungido para proteger este anjo de luz. E essa história, não muito aprofundada na Bíblia, encontra-se registrada no capítulo 14 de Isaías e capítulo 28 de Ezequiel.
Mas eu quero destacar com os irmãos o capítulo 14 de Isaías, só para 2 versículos nos dá um dado importante. Quando pensarmos no privilégio que temos, isso nós vamos frisar até a noite, desde ontem, o privilégio que temos em sermos igreja de Deus, em pertencermos a este corpo maravilhoso. Esta agência aqui no Acupe de Brotas pertence a este corpo tão belo e sublime. E aí vamos abrir o capítulo 14 do livro de Isaías e vamos verificar o que expressa este anjo. E infelizmente ele tornou-se Satanás, diabo maligno, se tornou um ser caído, repugnante. Capítulo 14, versículos de número 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele cai e gera em si mesmo, e traz para não somente a humanidade, mas para a criação como um todo, ele traz o pecado. E o primeiro pecado a existir, ele se chama egoísmo. Desgraça de Satanás e desgraça de todos os homens. E, infelizmente, até abatimento para muitos crentes. E ao invés de aprender com Jesus a ser manso e humilde de coração, continuam ainda fazendo prevalecer a sua prepotência, o seu orgulho e principalmente o seu egoísmo. Primeiro pecado a existir, egoísmo. Por isso que você tem aqui, eu. Subirei, me assentarei e serei. E aí eu destaco aqui com os irmãos o verso 14 mais uma vez. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhança. Deus criou os anjos. E este queria ser semelhante a Deus. Deus não criou o homem, os anjos semelhantes a ele. Mas ele queria ser semelhante a Deus e queria ainda derrubar a Deus. Acabou caindo. Passaram-se os tempos e o nosso Deus resolveu criar um novo ser moral e colocá-lo num jardim que ele mesmo plantou. E aí a gente vai para o capítulo 1 de Gênesis e olha os versos 26 e 27 e consegue ler numa conferência da Trindade o nosso Deus triuno fazer a seguinte declaração, versos 26 e 27 de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Lúcifer queria ser semelhante a Deus, e Deus criou o homem semelhante a ele, Deus. E essa semelhança, ela não é física, porque Deus não tem corpo, Deus não tem olhos, mas vê. É diferente dos ídolos das nações. As imagens de esculturas têm olhos, mas não vê. Deus não tem olho e vê.
Elas têm boca, mas não falam. Deus não tem boca e fala. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Deus não tem ouvido e ouve. Mas ele diz, porventura, o que criou o ouvido não ouvirá? Deus, ele não tem corpo físico, então não seria uma semelhança assim como a gente olha no espelho e vê o nosso corpo físico. Se Deus é espírito, ele não tem corpo. Então Deus não tem mãos, não tem pés, não tem costas. Pastor, Moisés não pediu para ver a face de Deus e Deus mostrou as costas. É uma linguagem chamada na teologia de antropomórfica para uma compreensão, mas isso é muito complicado para a gente entender. Deus, já dizia o Tomás de Aquino, ele é a causa de todas as causas sem ser causado por ninguém. Então ele é um ser infinito, e se a gente for lá para pensar num ser infinito, e nós como seres finitos não dá para explicar o Criador enquanto criatura. Então, para a gente ter uma compreensão, a Bíblia fala até que Deus tem rins, mas Deus não tem rim. Quem tem rim sou eu e você. Mas antes, quando a Bíblia fala isso, ela está usando um tipo de linguagem figurada, uma linguagem antropomórfica para compreensão. Agora, depois a gente vai ver um outro caso aí, com a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho de Deus, que tem boca, tem olhos, tem mãos, tem pés, não porque é Deus, mas porque se fez carne e habitou entre nós. Então ele se fez homem, mas enquanto Deus aí, nesse primeiro processo, Deus é semelhante a nós no sentido espiritual. Deus é semelhante, ou melhor, nós somos semelhantes a Deus no sentido criativo. Deus é criador e nós criamos também. Quando eu olho aqui tudo, e a gente olha para tudo que está aqui, tem as mãos de Deus e tem as mãos do homem. Mas quando a gente fala as mãos de Deus, não entendam 5 dedos, 10 dedos, etc, etc. Então nós temos um Deus que cria, e um Deus também que tem atributos que nós temos, chamados de relativos, porque ele comunica para nós. Então Deus é amor e nós amamos também. Deus, ele é bondade. Deus é bom e nós podemos ser bons. Deus é perfeito e ele nos conclama a sermos perfeitos. Então essa semelhança com Deus, no sentido de atributo, no sentido de criação e também no aspecto espiritual, Deus é espírito e nós também somos seres espirituais. Então, quando olhamos para esta passagem, nós percebemos o privilégio que a descendência de Adão tem, o privilégio que Adão tem de ser criado semelhante a Deus. Mas quando a gente chega no capítulo 3 e nota Satanás se apossando da serpente e adentrando ao Éden e falando com a mulher e fazendo uma proposta indecente, imoral e mentirosa. Qual a proposta daquele que caiu por querer ser semelhante a Deus? E faz uma proposta assim, observe, 3, versículo de número 5, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A proposta de Satanás, ele caiu querendo ser semelhante a Deus e faz a mesma proposta, não há nada de novo. Ele propõe a Adão e Eva: vocês, se comerem do fruto, serão semelhantes a Deus. Mas, irmãos, o homem já era semelhante a Deus. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás está propondo que ele seja. Então ele não tem nada de novo para oferecer. Infelizmente o homem caiu na lábia de Satanás, no engodo de Satanás. E quando Satanás propôs que ele fosse semelhante a Deus, ele aceitou a proposta e ao invés de ganhar, ele perdeu parcialmente a semelhança com Deus. Não totalmente, mas a imagem e semelhança que ele tinha com Deus foi danificada,
foi prejudicada, não foi extinta. 2 exemplos nós podemos dar. Número 1, depois que Noé sai da arca, no estabelecimento da dispensação do governo humano, Deus fez uma declaração para Noé, conclamando o respeito à humanidade, trazendo à tona pela primeira vez a pena de morte na humanidade. E ele vai lá e diz, Gênesis 9, versículo de número 6: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E ele já tinha caído, mas essa imagem está prejudicada, mas ela ainda existe. Aqui a palavra imagem. Quando a gente vai um pouco mais à frente e verifica o dano que a língua pode causar no ser humano, e que a igreja tem que ter muito cuidado com a língua, e assim como se põe, diz o salmista, freio nos cavalos, a gente tem que também frear a nossa língua. E aí ele fala algo assim, Tiago 3, muito tempo depois da declaração que Moisés registrou de Deus para Noé, já na dispensação da graça, Tiago capítulo 3, ao registro. Capítulo 3, verso 9. Com a língua bendizemos a Deus, o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus. Lá imagem, aqui semelhança. Imagem e semelhança, mas danificada, prejudicada, danificada parcialmente para nos dar a condição de vivermos na terra, utilizarmos o nosso cérebro para criar coisas, inventar, alguns para o mal, outros para o bem, mas só usamos até aqui 10% dele, diz a ciência. Danificado sim. Aí Deus olha desde os céus e vê essa situação, mas ele sabe que para entrar na sua glória, o homem foi expulso do paraíso, porque Satanás propôs semelhança e não tinha semelhança alguma para dar, mas a semelhança e imagem foi prejudicada e o homem foi expulso do paraíso. Para ele chegar de volta ao paraíso, essa semelhança tem que ser restaurada de uma forma mais cabal, mais completa. E para isso acontecer, um milagre maravilhoso vai acontecer. Para Deus tornar o homem plenamente semelhante a ele, precisou se tornar semelhante ao homem. Deus se faz semelhante ao homem para tornar o homem semelhante a ele de uma forma mais plena. Filipenses 2. Aí há uma, chama a teologia de kenosis, há um esvaziamento nesse negócio. Filipenses, capítulo 2, notemos o que diz. Filipenses, capítulo 2, versículos de número 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se faz semelhante aos homens para tornar o homem semelhante a Deus. E para esse milagre acontecer, tem que haver a morte. Verso de número 8. E achado na forma de homem, ou achado, a forma aí poderia ser imagem, que é a palavra usada lá em Gênesis, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí ele vai conseguir essa semelhança que vai tocar em 2 aspectos do ser humano. O primeiro aspecto que vai tocar é na sua alma. É uma redenção, como falamos ontem na parte racial. Ele vai fazer isso, colocar uma imagem neste ser, homem, regenerado, nascido de novo,
restaurado. Ele vai ter que trazer à tona um novo Gênesis, uma nova criação. A primeira criação com Adão, a segunda criação com ele, segundo Adão. Aí a gente pode dar uma olhada de novo, como fizemos ontem, em 1 Coríntios 15, 44 a 49. 1 Coríntios 15, 44 a 49, diz: semeia-se corpo, aliás, 45 a 49, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são os terrenos, e qual celestial, tais também os celestiais. E agora chama a atenção para esse versículo aqui. Assim como trouxemos a imagem do terreno, aquela do Éden, que foi danificada, que está parcialmente no homem sem Deus, mas que agora está de uma forma mais plena, plena provisoriamente, porque será mais plena ainda quando atingir o corpo. Atingiu agora o espírito. Então ele diz aqui: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Houve a necessidade desse milagre, que a Bíblia vai chamar de novo homem. A Bíblia vai chamar de homem interior. A Bíblia vai chamar de nova criatura. É isso. Aí você vai abrir Efésios e vai ler comigo Efésios, capítulo 4, versículo de número 22 a 24. Diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem. Aqui é a velha natureza, aquela natureza que o incrédulo tem, que está parcialmente danificada. Então tem imagem, tem semelhança, mas está nublada, está embaçada, está danificada. E aí esse velho homem, a gente se desfaz dele, porque ele se corrompe pelas concupiscências do engano. E nós, igreja, nós crentes, nós salvos, nós nascidos de novo, nós regenerados, nós vamos nos renovando no espírito do nosso sentido e devemos nos revestir do novo homem. Novo homem. Este é uma nova criação. De novo, imagem e semelhança de Deus restaurada plenamente. Ainda está somente numa parte de nós. E já foi redimida, o Espírito, vivificada. Vós que estáveis mortos em ofensas e pecados, Efésios 2:2, agora Ele nos vivificou. Esta imagem agora está sendo implantada nessa restauração, através deste novo ser. Então vos revistais do novo homem, que segundo Deus, criação, é criado, vem do Calvário, vem da tumba, é criado em verdadeira justiça e santidade. Para entrar no céu tem que haver essa restauração, porque ele fez isso, criou o primeiro homem e a primeira mulher para colocar num paraíso. O dano veio, duas espadas desembaiadas expulsam-os do paraíso, mas há um paraíso aberto com uma nova porta, e essa porta é Jesus, e agora a gente pode adentrar esse santo dos santos, esse lugar santíssimo, e agora só podemos adentrar se tivermos a imagem e semelhança de Deus restaurada. A partir daí, meus amados, vamos olhar para Colossenses, capítulo 3, e vamos verificar do versículo de número 9 até o versículo de número 10, onde ele diz assim: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes, tirou essa roupa velha, do velho homem, velha natureza, homem exterior. Paulo trata assim: vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo
a imagem daquele que o criou. Imagem e semelhança restaurados. E a partir daí, nós já temos isso em nós num aspecto interior. Por isso que é chamado de homem interior, por isso que é chamado de nova criatura, mas isso está não em nós fisicamente. Já há um reflexo, porque a gente já nota a diferença no vestir, no se comportar, no falar, no andar, no trabalhar, no tratar, no se comportar, no se conduzir, mas esse corpo ainda é adâmico, porque falta outra redenção. Deus operou em nós, irmãos, duas redenções que vêm do Calvário, mas a primeira redenção, que é mais importante, ela foi feita em nosso espírito. E aí Deus implantou em nós essa imagem e semelhança a uma nova criatura, uma nova natureza, que não peca. O que é nascido de Deus não peca. Quando a gente peca, é o velho homem que aparece, porque a gente tem que crucificá-lo dia a dia. Mas a nova natureza, ela não peca, porque o cabeça desta nova raça, ele não caiu diante de Satanás. Satanás tentou o primeiro Adão, e houve queda no Éden. Ele tentou o segundo Adão no deserto, e esse segundo Adão usou a palavra, e por 3 vezes usou apenas 3 versículos lá de Deuteronômio. Com 3 versículos ele derrubou Satanás, e ele caiu mais uma vez diante do Filho de Deus. E nessa vitória nós temos vitória, e nós não somos só vencedores. A palavra grega lá em Romanos 8, no cântico de vitória de 31 a 39, é hupernicomem, mais do que vencedores. Graças a Deus nós temos essa vitória. E a partir daí, meus amados irmãos, ainda tem uma segunda redenção, que muita gente aí está pregando erradamente, achando que a vitória do corpo já aconteceu e está mandando que as pessoas tomem posse de bênção, e não pode o crente adoecer, não pode isso, não pode aquilo, e o evangelho de prosperidade vem acompanhado de riquezas e cura física. E dizem até, Jesus levou as nossas enfermidades na cruz, está escrito, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aquela passagem, ela se aplicou ao ministério de Jesus, em capítulo 8 de Mateus, isso é claro. Isso é claro. A gente pode olhar rapidamente, os irmãos perceberem isso. Quando você abre a Isaías, capítulo de número 53, para desfazer de vez essa ideia equivocada de pessoas que não estão alimentando o rebanho, mas conduzindo a erros com seus falsos prodígios de mentira. E aí no capítulo 53 nós temos 2 versículos interessantes para analisar rapidamente agora. Verso 4 e verso 5. Verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essas enfermidades, elas não foram levadas no Calvário, mas há uma atuação de 3 anos e meio de ministério, onde enfermidades foram curadas de pessoas. Agora, quando você olha para o capítulo, versículo 5, mas ele foi ferido, aí agora o Calvário entrou, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra sarados aqui se aplica ao meu espírito, a uma redenção espiritual. E a palavra enfermidades aqui se aplica a corpo. Mas essas enfermidades curadas, Mateus vai fazer a interpretação coerente e correta. 8 de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo. Mateus capítulo 8. Depois que ele cura a sogra de Pedro, verso 14 a 17, de uma febre, ele também cura outras pessoas, versos 16 e 17, e chegada a tarde,
trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Aí a Mateus aplica Isaías 53:4, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aplicada ali. Tanto que quando Mateus fala, ele está falando de um cumprimento, e o Calvário ainda não está aqui. Ele está falando de um cumprimento de ministério, porque Jesus operou os seus milagres para atestar a sua messianidade. Essa é uma realidade. Mas as pessoas fora de contexto puxam esse versículo e dizem: você não pode ter diabetes, você não pode ter câncer, você não pode ter artrose, você não pode ter osteoporose, você não pode ter artrite. E, meus irmãos, a gente tem. Não tem jeito, é artrose, é artrite, é osteoporose. Lembro uma senhora, quando eu era ainda bem jovem, e que ela era velhinha, e diz: as minhas pernas me dói, sai vagalume pelos olhos. Então, nós vamos, irmãos. Agora o consolo para nós, Marcos 9, Jesus diz: é melhor entrar no céu com uma perna só, do que ter duas pernas e ir para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É melhor entrar no céu com um olho só, do que ter dois olhos e ir para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É melhor entrar no céu com um braço só, do que ter dois braços e ir para o inferno. Então a mensagem da igreja de Deus, ela tem que girar em torno da salvação, porque curandeirismo tem em várias religiões da terra, mas salvação só existe em Jesus Cristo, só nele. Então, veja, e ainda diz: não, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 12:8. Lê o capítulo todo e vê onde é que tem cura lá, onde é que tem doenças lá, onde é que tem enfermidade lá. E se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o ontem de Jesus, ele não foi o mesmo no hoje, porque até 30 anos ele não curou ninguém. Uma só pessoa não foi curada por ele. A partir dos 30 anos, ele fez o primeiro milagre, transformou água em vinho em Caná. E na mesma Caná ele curou o filho de um régulo, segundo milagre. Então Jesus não é o mesmo ontem? E por que não foi o ontem, de 30 anos para cá? Então esse versículo não se aplica a curas. Aliás, curas na Bíblia só tem 3 momentos. O momento A, Moisés e Josué. O momento B, Elias e Eliseu. E o momento C, Jesus e os apóstolos. Procure outro momento. Não acho. Mas abra Pedro. Vamos dar uma olhada. Carta de Pedro. E vamos dar uma olhadinha aí. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Aqui, Isaías 53, verso 5. Aqui é Calvário. 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, Calvário, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui sim, o Calvário se aplica em mim, quando a minha alma foi sarada, e agora ela não adoece, ela não envelhece e ela não morre, porque fomos ressuscitados com Cristo e devemos pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos sim, nós temos redenção primeira, e todos nós já temos, nosso espírito está são, ressuscitado. O dos incrédulos está morto em ofensas e pecados, precisa do milagre do novo nascimento, precisa do milagre da regeneração, para receber a semelhança, para receber a imagem de Deus. Agora eu quero dizer também que do Calvário brota a segunda redenção. Se alguém quiser pensar que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, quando se pensar no futuro, amém, aí está certo.
Quando isto que é mortal, e aí tem uma questão muito interessante, que algumas pessoas não entendem. 1 Coríntios 15, a gente tem esta redenção bem destacada. Quando você tem dois grupos de pessoas. E aí sim, neste momento do arrebatamento, capítulo 15, verso 51 em diante, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ele está dizendo, tem gente que não vai morrer, mas uma coisa é certa, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, e essa transformação ela é dupla. Tem alguém que vai receber a incorruptibilidade, e tem alguém que vai receber a imortalidade. Não pense que todos os crentes receberão a imortalidade, não. Tem crente, muito crente, e mais crente do que outros, que vão receber a incorruptibilidade, porque nós temos dois grupos para o futuro, para essa redenção, e para essa semelhança chegar. Essa imagem e semelhança ainda está por vir, por isso que o pastor falou parcialmente também, no ângulo da redenção que vem de Cristo. Tem duas redenções. Então, se o arrebatamento for agora, as pessoas que estão mortas da igreja, no pó da terra, e os crentes do Velho Testamento, depois dos 7 anos, vão ressuscitar. Então nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados por dois processos. Os que estão mortos irão receber o processo chamado ressurreição, e os que estão vivos receberão o processo chamado glorificação. Quem está morto precisa ser revestido da incorruptibilidade, o seu corpo, e quem está vivo precisa ser revestido da imortalidade no seu corpo. Entenda assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 em diante. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, como o pastor está aqui, Paulo disse, incorruptíveis. E nós seremos transformados, mas é outra transformação, e ele vai explicar. Porque convém que isto, o que é isto? Esse pronome aqui, demonstrativo, está nos dizendo que isto é o corpo. É o corpo. Convém que isto que é corruptível, os que estão mortos e que já entraram em estado de putrefação, de decomposição, está lá, ó, degradado, o corpo destruído. Aí ele diz, convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que isto que está ainda falando, nós, se o arrebatamento for agora, é isto que está falando. Nenhum de nós estamos em estado de putrefação, nenhum de nós estamos em estado de decomposição. Então nós estamos como vivos, mas somos mortais, sujeitos à morte. Precisamos receber uma transformação que nos dê a imortalidade. Por isso ele diz, olha aí a divisão, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, os que estão mortos, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, os que estão vivos, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Por que o pastor está falando isso? Porque a gente tem uma semelhança ímpar. Jesus desceu do céu, se fez semelhante aos homens para nos tornar semelhantes a Ele, porque só sendo imagem e semelhança de Deus restaurados podemos entrar no novo paraíso. Porque aqueles que foram expulsos do velho paraíso foram expulsos porque perderam a semelhança e imagem de Deus parcialmente. E aí Ele se fez semelhante a nós no corpo. Por isso que o pastor falou, não é semelhança, tem olho, tem ouvido. Deus não tem olhos, não tem ouvido, não tem boca, mas o Filho de Deus se fez semelhante a nós, ganhou cabeça, ganhou perna, ganhou mãos, ganhou corpo, se fez semelhante a nós.
até para fazer um milagre no nosso corpo, para tornar o nosso corpo semelhante ao dele, porque o corpo dele, ele foi abatido, o corpo dele foi dilacerado, foi vituperado, foi morto no Calvário, mas ressuscitou, e agora o corpo dele está no estágio superior ao meu e o seu. E até nisso ele vai fazer algo glorioso. Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21 diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso é redenção, irmãos. Li ontem, Romanos 8. Agora sim, Romanos 8, versículo 21, do 20 a 23. Romanos 8, 20 a 23 diz: porque a criação ficou sujeita à verdade, ou à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora, que eu digo os tufões, os furacões, os terremotos, os maremotos e tantas coisas que mostram aí uma natureza, uma criação que está sofrendo, gemendo e com dores de parto. Mas ele diz aqui no verso 23, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Segunda redenção. A primeira nós já temos, a principal. Somos imagem e semelhança do Filho de Deus no Espírito. Mas também adquiriremos a imagem e semelhança do Filho de Deus no corpo. Aí sim, esses pregadores de prosperidade hoje estão equivocados. Naquela época, nós vamos melhorar. Eu vou melhorar, não vou ficar mais careca. Quem não tem dente vai ganhar dente. Quem tem cabelo branco vai ficar com o cabelo novinho. Não vai. Não terá criança e não terá velhos. A criança chegará à estatura. E o velho? À estatura. Chegaremos todos a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, porque a fase ideal não é infantil, não é adolescência. Adão não teve infância, nunca ficou no ventre de uma mulher, não teve mãe, não teve infância, não teve adolescência, não. Adão foi criado do jeito que Deus idealizou para mim e para você. A fase de Deus é aquela. Todos nós, não terá crianças no céu. Crianças, entendam isso, viu? Vocês vão para o céu. Mas quando houver a ressurreição, vocês não serão mais crianças. Vocês estarão na estatura perfeita de Cristo. Nem terá velho, morreu com 90 anos, ó, vai ficar novinho em folha. Todos nós novos. Recebendo esta redenção maravilhosa, não mais doença, não mais velhice, não mais morte, não mais dor, não mais pranto, não mais clamor, não mais choro, agora sim, não mais envelhecer, não mais tempo, agora eternidade. Por isso, irmãos, podemos dizer categoricamente, 1 João 3, de 1 a 3. 1 João capítulo 3, verso de 1 a 3, podemos dizer com toda alegria: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos, e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro.
O maior privilégio que temos, igreja. Quem é a igreja? Essa igreja que proclama esta unidade com edifício, com corpo, com matrimônio, com um segundo Adão, dando-nos uma raça eleita, com ramos da videira. Essa unidade toda mostra quem é a igreja, mas esta mesma igreja está agora a expressar essa semelhança singular. Só quem faz parte da igreja hoje na era da graça tem essa imagem e semelhança restaurada. O incrédulo está com ela danificada. Satanás queria ser semelhante a Deus, caiu, ofertou uma proposta indecente: vocês serão semelhantes. Eva e Adão poderiam dizer: não precisamos da tua proposta, nós já fomos criados imagem e semelhança do nosso Deus, Ele nos criou assim. Rejeitamos o teu fruto da árvore do bem e do mal, e eles viveriam para sempre no paraíso. Se enganaram, se iludiram, perderam parcialmente a imagem e semelhança. Mas o segundo Adão a trouxe, deu para nós e ofertou à igreja. Hoje nós já somos no espírito, homem interior, homem novo, e também teremos no corpo, quando a redenção chegar, quando a adoção contemplar a redenção, corpo semelhante ao de Jesus. Amém.